Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias, que você vai conferir conosco as principais manchetes da semana. Vamos lá? Montadoras de veículos paralisam produção por falta de componentes e de queda nas vendas no Brasil. Programa Mais Médicos é retomado com promessa de atender 96 milhões de brasileiros. E a Justiça revoga a prisão de suspeito de iniciar o confronto que terminou com mortos no Carnaval de Magé. Rio Grande do Norte terá mais de 100 milhões para combater a onda de violências e ataques. A Polícia Federal libera 19 trabalhadores paraguaios em fábricas de cigarros no município de Duque de Caxias. E morre a 7ª vítima do acidente trágico no município de Guapimirim, na BR-493. E você ainda confere a previsão do tempo, as notícias locais e as notícias do esporte. Com a queda das vendas em 24% no ano passado, e no fim de fevereiro, os fabricantes que tinham um estoque de mais de 187 mil veículos nos pátios e concessionárias, suficientes para 40 dias de vendas, vão ficando então aí com a notícia de portas fechadas. Confiram conosco essa notícia. As vendas caíram 24% no ano passado. No fim de fevereiro, as fabricantes tinham um estoque de mais de 187 mil veículos nos pátios e concessionárias, suficientes para 40 dias de vendas. Por isso, a partir de hoje, muitas linhas de produção começam a ser suspensas. A fábrica da Hyundai em Piracicaba, interior de São Paulo, entra em férias coletivas de 3 semanas. A Stellantis, que no mês passado já tinha encerrado o segundo turno de produção em Porto Real, no Rio de Janeiro, dispensa os funcionários a partir de quarta-feira, na fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Daqui a uma semana, a General Motors também suspende a produção em São José dos Campos, interior paulista. É um novo baque para a indústria automotiva, que desde o início da pandemia passou a ter problemas de fornecimento de semicondutores. Cerca de 600 mil carros deixaram de ser produzidos nos últimos 2 anos com a falta dos componentes, que passaram a ser fundamentais com o crescimento da eletrônica nos veículos. Com capacidade de produção de 3 milhões e 600 mil veículos por ano e venda de 2 milhões e 100 mil carros no ano passado, a indústria trabalha com quase 40% de ociosidade. E com 15 mil novas vagas abertas, o programa Mais Médicos foi retomado nesta segunda-feira, dia 20, com a promessa de atender 96 milhões de brasileiros, principalmente nas áreas de extrema pobreza, e fortalecer a atenção primária à saúde no país. Com 15 mil novas vagas abertas para este ano, o programa Mais Médicos volta a atender em todo o país, especialmente nas áreas de extrema pobreza do Brasil. Somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência de um médico. Das vagas previstas para 2023, 5 mil serão abertas por meio de edital já neste mês. As outras 10 mil são para o segundo semestre. Somando aos médicos que já estão atuando, serão 28 mil profissionais trabalhando até o fim do ano. O objetivo é cuidar de mais de 96 milhões de brasileiros e garantir atendimento médico na atenção primária. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. O
O investimento por parte do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. O Mais Médicos também é uma ferramenta de formação e especialização de profissionais. Mais de 40 universidades públicas vão participar do processo. Nada o MEC vai fazer sem tiver uma estratégia afinada, discutida, dialogada com o Ministério da Saúde desse país. E após a visita ao Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um reforço de 100 milhões da reestruturação do sistema carcerário e também para a compra de armamentos, equipamentos e viaturas para o Estado, que passa por uma onda de ataques criminosos. Após a visita ao Rio Grande do Norte, o ministro Flávio Dino anunciou o repasse de 100 milhões de reais para ajudar a conter os ataques criminosos no estado. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e serão liberados ao longo de 2023. Até agora não há nenhum indicador de extrapolação dessa crise, ou seja, de ultrapassagem das fronteiras do Rio Grande do Norte, e nós acreditamos com isto que as medidas que estão sendo ali implementadas são efetivas. Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte. Temos, portanto, exatamente a presença do ministro, a maior autoridade na área de segurança pública e justiça do país, repito, trazendo não apenas a palavra, mas gestos e atitudes concretas. De volta a Brasília, o ministro Flávio Dino apresentou um balanço do recadastramento de armas no país. Do total de 762.365 armas passíveis de recadastramento, 613.834 foram recadastradas, 81% do total. O prazo termina no dia 3 de abril. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, revogou na segunda-feira, também dia 20, a prisão preventiva de Flávio Serafim da Silva Júnior, de 40 anos, também conhecido como Bu, suspeito de iniciar o tiroteio, vocês se lembram, nós noticiamos aqui, que terminou com a morte de uma mulher e uma criança durante o carnaval de rua no município de Magé, precisamente na praia de Mauá, na Baixada Fluminense. O fato se deu em fevereiro desse ano. O homem estava preso desde o dia 19 de fevereiro, data do crime. Ele ficou detido sob custódia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, o Hospital de Saracuruna, depois de ser baleado na barriga, nas costas e na perna esquerda, em um confronto com um policial civil denominado Rodolfo Paulo de Brito dos Santos. Segundo a decisão, o inquérito sobre o caso ainda não foi finalizado. A denúncia não foi enviada e a dinâmica sobre quem são os culpados não foi esclarecida até o momento. E recordando que neste intento, Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos, e Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9, morreram depois de serem baleadas. Restam ainda um outro cidadão que foi baleado na cabeça, mas não tivemos retorno de como está o seu estado de saúde nesse momento. Ele continua internado em situação instável. Em Roraima, a Polícia Federal prendeu suspeitos de envolvimento com a exploração sexual de adolescentes em garimpo em terras Yanomami. Confira. Polícia Federal em Roraima começou a Operação Palácios com o objetivo de prender os suspeitos de rufianismo, o ato criminoso de tirar proveito da prostituição alheia, formação de quadrilha e de exploração sexual de adolescentes em garimpos da região Yanomami. Duas irmãs de 44 e 40 anos, suspeitas de recrutar meninas para a prostituição, foram levadas para a cadeia. Em uma casa em Boa Vista, os policiais encontraram joias, também ouro. Os agentes podem fazer a busca e apreensão
de tudo que estiver relacionado ao inquérito na casa dos investigados, como celulares, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie e carros de luxo. 2 aliciadores, um homem e uma mulher, que já estão com mandado de prisão temporária aberto, ainda estão foragidos. E na Baixada Fluminense, a Polícia Federal liberou nesta segunda-feira, dia 20, 19 paraguaios em situação análoga à escravidão em Duque de Caxias, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Eles foram encontrados em uma fábrica clandestina de cigarros. Os estrangeiros estavam alojados na própria fábrica e eram obrigados a cumprir jornada excessiva, 12 horas por dia, todos os dias sem folgas, e ficavam em local sem as mínimas condições de higiene, convivendo com animais, esgoto a céu aberto e locomoção limitada. Eles não recebiam qualquer remuneração pelos serviços. Os trabalhadores resgatados afirmaram que foram trazidos do Paraguai com os olhos vendados sob a falsa promessa de emprego. Segundo a Polícia Federal, não houve presos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Já de volta ao nosso intervalo, vocês conferem agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Câmara de Teresópolis aprova remanejamento do orçamento. Magé terá evento no Dia da Água. Também em Guapimirim terá simpósio sobre a questão da água. E Rio das Ostras empossa o Conselho da Criança e do Adolescente. Ainda repercute em Teresópolis a votação na última quinta-feira, dia 16 de março, no plenário da Câmara Municipal, sobre o remanejamento orçamentário com base na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Foi discutido e votado em votação única um projeto do Executivo Municipal para remanejamento orçamentário. A princípio, o prefeito Vinícius Clausen só poderia remanejar 5% do orçamento estipulado para o ano, mas com a nova votação, ele poderá movimentar até mesmo 20% desse orçamento. Apenas os vereadores Marcos Rangel e Raimundo Amorim votaram contrárias à proposta. O vereador Marcos Rangel chegou a afirmar que a Câmara estava dando um cheque em branco para o prefeito de Teresópolis. As cidades se preparam para comemorar nesse dia 22 de março o Dia Mundial da Água. Em Magé, a programação acontece na Rua Doutor Siqueira. Haverá distribuição de hipoclorito e orientações sobre como ter água segura para o consumo, aferição de pressão arterial e glicose, campanha 10 minutos salvam vidas para combater o Aedes aegypti, também o laboratório na rua, onde os participantes poderão ver as larvas e mosquitos se desenvolvendo na água. Também haverá testes rápidos de hepatites B e C, HIV e sífilis e atendimento do programa de tuberculose. A previsão da atividade é para acontecer das 9 às 13 horas na Rua Doutor Siqueira, que é o calçadão do centro de Magé.
O município de Guapimirim também vai estar comemorando o Dia da Água com atividades. O 4º Simpósio das Águas estará sendo realizado com alunos da rede municipal e palestrantes se reunindo no Colégio Estadual Alcindo Guanabara para abordar temas como água e sustentabilidade ambiental, desafios e ações, água e rios de Guapimirim. Uma data importante e relevante que merece as comemorações que em Guapimirim irão das 14 às 17 horas. Rio das Ostras deu posse a novos conselheiros de representação governamental e não governamental para o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA. A cerimônia aconteceu na Secretaria de Assistência Social na tarde da sexta-feira, dia 17. Os conselhos municipais são órgãos paritários que contam com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo para defender direitos de um grupo. Tomou posse como membro a presidente do Conselho, Roseni Ricaldi Figueiredo da Silva, e junto com ela, a Gisele Leão de Oliveira, ambas da Secretaria de Assistência Social, entre outros representantes das Secretarias de Educação, Saúde e Gestão Pública. Já pela sociedade civil, a Vanúzia Dutra, que é da Fundação Joana de Ângeles, assumiu como vice-presidente. Tem outras representantes também da APAI, da Fundação Joana de Ângeles, do Grupo Adote, também da Associação Égide e da Associação Movidos pelo Amor. Vamos agora à previsão do tempo. O Rio apresenta mudanças de clima no segundo dia do outono. A capital fluminense pode ter chuva isolada com temporais de moderado a forte nos finais de tarde. Confiram. Nesta terça-feira, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa do sudeste ajudam a manter as instabilidades, principalmente entre o Triângulo Mineiro, Estado Paulista, sul de Minas Gerais e também em boa parte do Rio de Janeiro. Esses temporais acontecem no final da tarde e devem ser de moderada a forte intensidade. Acumulados são menos expressivos, girando em torno de 15 a 20 milímetros. Além disso, rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora também podem acompanhar essas pancadas de chuva, sem descartar também a possibilidade de descargas elétricas. Na metade norte do estado de Minas Gerais e toda a faixa oeste do Espírito Santo e boa parte do litoral de São Paulo, inclusive a capital paulista, o tempo fica firme o dia inteiro e não chove. Falando nas temperaturas, o dia começa com 19 graus em São Paulo, 17 em Belo Horizonte e a temperatura máxima alcança a casa dos 33 graus em Vitória e 35 no Rio de Janeiro. Essa temperatura elevada vai marcar o primeiro dia inteiro de outono. No esporte, nós vamos acompanhar como estão as expectativas para a decisão do Cariocão entre Flamengo e Fluminense. No Fluminense, quem treina, mas não jogará as finais do Campeonato Estadual, é o recém-contratado Marcelo, que segue firme aí. Ele terá 2 semanas para treinar antes de iniciar uma maratona de competições a partir de abril, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Bom, gente, no trecho da BR-493, onde ocorreu a tragédia, teve obra de duplicação abandonada. O acidente que matou 6 pessoas da mesma família em Guapimirim, perto de Magé, no sábado, dia 18, chama a atenção para as condições da via, onde uma carreta atingiu o carro das vítimas. O governo federal chegou a começar a duplicar a pista no trecho da BR-493, onde ocorreu o acidente, mas as obras foram abandonadas. A família fazia uma viagem de Magé, na Baixada Fluminense, para Piratininga e Niterói. O carro levava um pai, uma mãe, 6 filhos e 2 adolescentes. São os únicos sobreviventes e estão internados em estado gravíssimo. Um desses jovens, o Guilherme Correia, de 14 anos, teve protocolo de morte encefálica iniciado na noite da segunda-feira, dia 20. O irmão Christian Correia, de 16,
está em estado grave e entubado no CTI do Hospital Adão Pereira Nunes, o Hospital Saracuruna, em Duque de Caxias. 6 dessas 8 vítimas do acidente que aconteceu na rodovia, na altura de Guapimirim, foram sepultados na tarde desta segunda-feira, no município de São Gonçalo. Só para relembrar um pouco para vocês do estado dessa rodovia, nessa mesma rota, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Transportes, foram registrados mais de 200 acidentes com 15 mortos no ano passado. Aqui no município de Guapimirim, na região, foram inúmeras as tentativas de manifestações da população para a retomada dessas obras, tendo inclusive a promessa do ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, prometido recuperar a rodovia no governo em que fez parte, que não aconteceu, infelizmente, e a gente vem sofrendo aí mais baixas com óbitos em função do péssimo estado da rodovia 493, que liga o município de Magé a Santa Guilhermina, em Itaboraí. Bom, agora nós vamos àquelas notícias que circulam nas redes sociais. Mais um caso de falta de respeito de um cliente com o entregador do iFood. Dessa vez, foi em um condomínio da estrada do Camorim, em Jacarepaguá. O cidadão ainda usa o termo milícia e diz que, se estivesse com uma arma, daria uma coronhada no entregador. Acompanhe. Brabo da onde, guerreiro? Eu não sou brabo, não, Tu é senhor. brabo da onde, meu parceiro? Eu não sou brabo, não. Tu é brabo da onde, meu parceiro? Eu só não posso subir. Tu tá num lugar de milícia, meu parceiro. Você deixou de ser armado, te dou uma coronhada, filho da puta. Me dá essa porra desse lanche logo, Qual essa é o merda. código? Código é o caralho, me dá a porra do lanche. Qual é o código? Tá filmando por causa de quê, Ué, parceiro? Tô filmando por minha Tá filmando por segurança, causa de quê? senhor. Tô filmando por minha Por que segurança. tu não Tá sobe online. lá? Tá online. Por que você não sobe? Tá online, já vai estar em direto. É 7086. Tá online 7086. aqui. Vou confirmar aqui. Tá online. Aí, mais um aí, ó. Condomínio aí, ó. Por que você não quer subir? Porque nós só ganha até aqui, ó. Porque você não nós quer só subir. ganha até a portaria. Porque você não faz seu trabalho. Eu tô fazendo meu trabalho. Todos os motoboys, todo mundo que entrega lá em cima. Porque olha lá, olha o rapaz lá dentro, lá entregando. Tá obrigado a subir? Por que tá lá entregando? Olha lá. Por que Olha você lá, não quer tá subir? obrigado a subir? Por que você Chega não aí, quer subir? chega Você aí. tá bêbado? Chega aí. Você tá bêbado, família? Chega aí. Você tá bêbado, parceiro? Meu nome é Robson, quer ver? Meu nome é Robson. Nós é obrigado a subir? Não. E a situação da marginalidade no Rio de Janeiro chega a pontos que as próprias imagens testemunham, mas é difícil de acreditar. Vamos acompanhar essa notícia. Mais uma ação da polícia contra a marginalidade tem desfecho lamentável nas ruas. Marginais, ao se depararem com agentes da lei, ao se evadirem, disparam contra policiais militares que respondem à altura à justa agressão. Da minha janela e o troco peixe um pouco montada ela é gato e tem uma cara Bom, gente, e assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecendo a você, amigo telespectador, a nossa equipe técnica e vocês também que nos acompanham através das redes sociais, nas plataformas do YouTube, nos canais das páginas do Facebook e demais redes da nossa comunicação. Muito obrigado e até a próxima edição.
Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.